Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Lara. Hoje eu vim ensinar arte para vocês. Na verdade, a gente vai fazer um boneco com o nosso próprio corpo. Chama títere corporal. Olha só. Olá, tudo bem com vocês, gente? Eu falei pra ela que eu ia ensiná-la a fazer e eu vou ensinar você também. É a... Márcia. Márcia, muito obrigada! Palmas para ela! Muito bem, olha, tem de vários tamanhos. Mas antes de começar a nossa arte, você precisa colocar uma roupa confortável, precisa colocar o seu avental. Ai, falar em avental, gente, olha. Meu avental, confira aí meu avental, confere. Lindo, não é mesmo? É do artista plástico Paulo Lara. Eu vou deixar as redes sociais dele aqui. Vai lá, acompanhe o trabalho dele, que eu tenho certeza que você vai se tornar fã dele. Fã. Gente, agora pega a caneta, pega papel e anota o que a gente vai precisar para fazer o nosso ticket. Vamos lá? Você pode pegar uma camisa que você tem em casa do seu esposo, né, do seu filho, e você pode reutilizar. Você vai pegar ela, vai tirar os botões, aqui, ó. Tirei tudo e coloquei no elástico do tamanho da minha perna. Daí, se for muito grande, você tem que dar uma ajustada. E aí você vai fazer 2 cortes aqui, ó. Tá vendo atrás da blusa? E aqui tem a manga. Aí a sua mão vai entrar aqui, ó. O seu braço vai entrar aqui, ó. Tem que fazer um corte nessa lateral. A gente fez e pediu pra costureira dar uma passadinha aqui no overlock. E vamos para a nossa lista de material. Mas atenção, se você é criança, vai precisar da ajuda de um adulto. Nós vamos precisar de feltro, aqueles detalhes que nós usamos nas roupas. O que sobrar, você vai usar para fazer o cabelinho. Vamos precisar de cola quente, bolinha de ping-pong, 2 olhinhos, elástico do tamanho e da cor que você tiver, uma lixa de unha, também para fazer o cabelinho, se você tiver, ó, de colocar no caderno, e uma tesoura. Então vamos lá? Pessoal, eu esqueci de avisar que você vai precisar de uma faquinha de serra ou uma serrinha mesmo. Na bolinha de ping-pong, tem não sei se consegue ver, onde tem meio que uma marcação. Você vai pegar nessa marcação e vai começar a fazer assim. Cuidado! Olha, vai ficar marcadinho. E aí você continua. Vamos lá? Depois de algum tempo, a gente conseguiu dividir a bolinha de isopor. Ela não vai ficar muito reta. A gente vai pegar uma lixa de unha e a gente vai fazer o boneco maior. A gente vai usar ele na perna. Entendeu? E aqui, ó, o boneco menor, que é pra usar na mão, é a mesma bolinha de ping-pong. A diferença é que a gente vai cortando com a tesoura. Daí é o mesmo processo. Mas nós vamos fazer a boneco grande, então a gente vai lixar. Pegue o feltro para fazer a base dos olhos e nariz. Coloque as partes da bolinha e da tampinha em cima do feltro e risque o tecido. Agora é só cortar, pois acabamos de fazer a base onde será colocado os olhos, o nariz e o cabelo. Agora é hora de encaixar os olhos em cima da bolinha. Marque o meio da bolinha usando os olhinhos como base e faça um pequeno furo no meio. Cuidado para que o furo não fique enorme. Vá fazendo e testando. Tente deixar bem apertado para encaixar. Combinado? Depois disso, passe cola na base dos olhinhos e cole no feltro. Repita o processo com a tampinha, ou melhor, nariz. Recorte a rebarba para que o trabalho fique perfeito. Afinal, Deus está nos detalhes. Vamos lá, pessoal. Tá ficando bonito. E quando tudo estiver pronto, será a nossa recompensa.
Enquanto estamos trabalhando, eu escolhi uma frase para vocês. Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. A frase é de Madre Teresa de Calcutá. Força, pessoal, força, que já estamos quase acabando o nosso boneco. Gente, ó, tá finalizado aqui o boneco. Aí agora a gente vai fazer o quê? Vai colocar um cabelo. Aí você escolhe o que você tem na sua casa. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu fiz uma estrutura atrás e coloquei o cabelinho. Esse aqui, por exemplo, eu fiz um bonezinho pra ele. Você pega um pedacinho de papelão, faz o recorte, coloca a estrutura atrás, faz uma decoraçãozinha. E aí, eu ia fazer um menino, um monstrinho, você pode fazer o que você quiser. Mas eu só tô com uma roupinha rosa, então vou fazer uma menina. Eu achei isso aqui, nos retalhos que eu tinha, e eu vou tentar fazer um cabelo muito louco. Assim. Você pode intercalar, ó, fica bonitinho. Alguns eu uso chapéu também, esse aqui também foi eu que fiz. Depois eu posso ensinar vocês também. Que daí a gente coloca na perna e coloca o olhinho. Mas esse aqui eu vou fazer já grudadinho. Vamos lá? Para fazer o cabelo, você pode usar o que quiser. É só colocar a criatividade para funcionar. Você pode usar tecidos, fios de lã, espiral de caderno, fitilhos coloridos, enfim, existe uma infinidade de materiais que você pode utilizar. Eu peguei um pedaço de feltro, coloquei o cabelo que escolhi e colei atrás do boneco. Espere esfriar a cola para não se queimar, hein? E cole as laterais que ficaram soltas. Uau, tá ficando bonito! Capricha aí, hein, pessoal? Está pronta a nossa bonequinha. Bom, agora eu não sei que nome eu posso dar pra ela. Ah, mas você pode me dar uma ideia, hein? Então escreve aí nos comentários e deixa um nome bem legal pra nossa bonequinha. Olha, coloca aqui na sua perna, ajusta bem onde você se sente confortável. Vai colocar a blusa. E naquele espaço da camisa que você vai cortar, você encaixa o braço. Lembrando que é interessante estar sempre com uma blusa preta por baixo, para evidenciar só o boneco. E está pronta a nossa bonequinha. Vocês gostaram? Viu só, pessoal? Nós temos várias opções com o mesmo rostinho. Então a gente pode usar para fazer o boneco na mão, o boneco na perna e o boneco no pé. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, viu? Ah, e não esqueçam do nominho da nossa bonequinha. Até a próxima, gente. Tchau!